Enfim, alguém me respondeu diretamente. Olá, galera. Eu fico satisfeito agora que finalmente um vlogueiro a quem eu dirigi uma resposta me replicou. No caso, o vlogueiro em questão é Clarion de La Falou, que tinha gravado um vídeo chamado Comprar versus Adotar. Eu respondi ao vídeo dele mostrando o ponto de vista abolicionista sobre a comercialização de animais. Então ele me replicou defendendo a posição dele, mas eu sinceramente achei a resposta dele bem fraquinha assim. Inclusive, além dele gaguejar em diversos momentos, ele usou algumas falácias e, por que não, teve alguns momentos de embromação. Mas enfim, eu vou responder cada argumento dele que ele usou para me responder. Vamos lá então. Meu vídeo não foi uma apologia, uma defesa para que todos comprem animais. De certa forma, Clarion, quando você justifica uma posição, acaba soando como uma defesa para quem assiste ou lê sua opinião. Assim, você não intencionou fazer uma apologia para todo mundo comprar animais ao invés de adotar, mas indiretamente incentiva que as pessoas continuem comprando animais domésticos, quando coloca a compra como algo relativamente mais vantajoso do que a adoção. E o seu vídeo foi basicamente uma justificativa assim, de por que é bom comprar animais. Tradição e questão psicológica não justificam nada. Escravidão era uma tradição e homofobia é uma questão psicológica. A resposta dele é minha alegação de que existe uma tradição cultural e psicológica em mães darem à luz crianças. Aí Clarion incidiu aqui numa falácia de falsa analogia. Inclusive ele, pelo visto, não chegou a ler o complemento, um parágrafo que eu coloquei na descrição do meu vídeo em resposta a ele. E esse complemento afirma que não existe questão ética intrínseca nenhuma ao ato de reprodução humana, ou seja, não tem nada de intrinsecamente errado, antiético e prejudicial em dar à luz uma criança, ao contrário de deixar de adotar um animal doméstico para preferir comprar outro. Comparando Nicole a Joãozinho, supostas semelhanças entre deixar de adotar uma criança e deixar de adotar um animal. Aí, por um lado, Clarion concorda comigo e dá um tiro no pé sobre como é negativo comprar um animal em detrimento da adoção de outro. Mas, por outro lado, ele próprio me subsidia quando fala da questão da personalidade única, como motivar mais para a pessoa dar à luz uma criança, preferir dar à luz uma criança. Que além de toda a simbologia cultural que existe em dar à luz uma criança, a reprodução permite ao casal que cria o filho dele quando nasce, e assim consegue moldar a personalidade daquela criança. Digamos assim, parcialmente, sem contar com a socialização da criança. Aliás, consegue moldar a personalidade mais apuradamente nos primeiros anos da criança, nos primeiros anos de vida. É ao contrário da adoção de crianças, com a qual talvez nem toda pessoa ou casal possa lidar, já que, pelo menos nos casos de crianças já crescidinhas, a pessoa ou o casal vai precisar lidar com o fato de que a criança já tem alguns traços de sua personalidade formados por causa de um passado conflituoso, ao contrário da adoção e da compra de animais, ambos acessíveis a qualquer pessoa que tenha condições de tutelar um animal doméstico, só dependendo de aspectos como estatura, pelagem e comportamento. A adoção não é menos favorável nesse ponto do que a compra. E também lidar com o comportamento problemático de cães ou gatos adultos adotados é menos complicado do que lidar com a criança de passado sombrio, que aí já é um caso bem mais complexo de personalidade e tal, do que lidar com cão ou gato. Mas atenção, prestem atenção que eu não estou aqui intencionando de jeito nenhum desaconselhar a adoção de crianças já crescidas, de jeito nenhum, viu? E além disso, a gente tem uma falácia de falsa analogia na comparação que Clarion fez, que uma criança não vai nascer com o fim de servir de mercadoria, a não ser por um ou outro casal que cometa o crime de tráfico de humanos, que seja envolvido com tráfico de humanos. E tampouco as crianças de orfanato são vítimas de uma cultura que trata crianças como mercadorias, nem costumam ser abandonadas, porque os pais enjoaram delas depois de ter tratado elas como brinquedos. Eu concordo com a afirmação de bem-estarismo, de que se o animal estiver sendo bem tratado e recebendo amor e carinho, tanto faz se ele foi comprado.
Aí, Clarion, você concorda com o bem-estarismo também quando ele diz que os animais existem para nos servir e podem ser tratados como mercadorias e como nossa propriedade, e pode ser assim para sempre, desde que mediante condições mínimas de bem-estar animal? Ele pode não saber que foi comprado e sofrer as consequências disso, como ele pode também não saber que foi adotado e sofrer as consequências disso, e como um filho pode saber que foi parido e sofrer as consequências disso. Aí, sinceramente, essa justificativa de Clarion eu achei muito fraca, e também é uma falácia de falsa analogia. Eu queria que ele me dissesse quais são as consequências práticas negativas de um animal ser adotado. A de ser comprado eu já falei no meu primeiro vídeo, e também no artigo que eu menciono aqui direto, que é a questão ética da comercialização de animais domésticos. E também, qual vai ser a consequência negativa de um filho humano saber que foi parido por seus pais? Eu posso estar enganado, eu não fiz nenhum levantamento estatístico, não li nenhum estudo sobre isso, mas todas as pessoas que eu já vi maltratando animais, tratando eles como coisa, largando e jogando no canto, etc., são pessoas que ganharam de graça de alguma forma. Nenhuma das pessoas que eu já vi maltratando foram pessoas que compraram animal. Aí, Clarion, você diz certo, pode estar enganado e não se baseia em nenhum levantamento estatístico. E o pior, você fala de um animal realmente como se fosse um objeto, quando usa expressões como ganhar de graça, ou pior, quando recebeu aquilo de graça. Olha só. E usar de evidência anedota não vai comprovar que uma pessoa que adota um animal é mais propensa a maltratá-lo e negligenciá-lo do que uma pessoa que compra um animal. E o pior, você não mostra nenhum motivo que fizesse uma relação de causa e efeito entre adotar um animal e ser um tutor irresponsável. E para engrossar mais ainda, você compara a adoção de um animal com simplesmente ganhar esse animal de presente ou trocar um animal por outro, que é mais absurdo ainda. E adotar é muito diferente disso. E ganho e troca também são formas de tratar o animal como objeto, tanto quanto a compra do animal. Ao contrário da adoção, o cachorro ser tratado como objeto, uma propriedade, é um problema? É. Mas para mim, pelo menos, o problema está completamente desvinculado de se a pessoa pagou ou não por ele. Eu acredito, até acredito, que a pessoa, quando paga pelo animal, ela tem até um pouco mais de atenção e de carinho do que quer que seja para ele. Aí, Clarion, você leu o texto que eu mencionei no meu primeiro vídeo resposta, o texto intitulado A Questão Ética da Comercialização de Animais Domésticos. Eu vou até colocar aqui na descrição o link sobre minha suposta apologia a trocar Nicole por um animal adotado. Aqui Clarion se confundiu, entendeu muito errado, porque em momento nenhum eu falei de trocar Nicole por outro animal. Minha consideração foi sobre adotar um cachorro ou cadela, em vez de ter comprado Nicole, se baseia na pré-condição de que ele não teria conhecido o indivíduo animal que tornaria a se chamar Nicole, caso ele tivesse adotado uma outra cadelinha. E essa outra cadelinha provavelmente ele escolheria pelas mesmas características que fizeram ele escolher aquela que ele comprou e passou a chamar de Nicole. E ele provavelmente ia estar chamando a cadelinha adotada de Nicole e tratando ela da mesma forma que trata a Nicole que ele realmente tutela hoje. E eu nunca falei em relação a ele trocar a Nicole, depois que ele comprou a bichinha, por uma cadela com características físicas e comportamentais similares. Você quer dizer que viver não é uma vantagem para ela, a Nicole? Que estar viva não é uma vantagem, uma coisa boa para ela? Aí, Clarion, você tem certeza mesmo? E o que é que você acha então de crianças salvas do aborto, que nasceram num ambiente privado de condições financeiras e psicofamiliares e psicossociais e vão sofrer com a rejeição e o desamor por toda a vida? E os animais explorados pela pecuária, que nunca em sua vida vão conhecer a liberdade, tão pouco o amor de uma pessoa. E a vantagem para esses seres existirem para uma vida de sofrimento, exploração, ao invés de não existirem? E aliás, o que você acharia, Clarion, se uma criança fosse posta à existência por um casal para ser vendida e a pessoa, o casal que comprasse a criança, lhe desse todo o amor do mundo, todo o carinho do mundo, lhe escondendo perpetuamente o fato de que foi comprada? E o amor que recebeu de seus compradores, essa criança,
justifica que foi vantajoso essa criança ter nascido com o único fim de ser vendida pelos seus genitores? A questão do comércio, do dinheiro envolvido, é uma questão psicológica que vem de fora. É um problema de quem está vendo a questão de fora. Aí, Clarion, de novo, você leu meu artigo chamado A Questão Ética da Comercialização de Animais Domésticos? E com que propriedade diz que a ética animal, o abolicionismo animal em geral, a preocupação com tratar animais como mercadoria é uma mera questão psicológica de ver quem vê a coisa de fora, desde que, é claro, o criador não maltrata os animais que ele tem sob sua responsabilidade e a pessoa que comprou o animal não o trata como objeto, como uma propriedade, que ela dê amor, carinho, cuidados como se fosse um filho. Você viu que me preocupei com o bem-estar nos dois casos. Aí, Clarion, pelo visto a gente não está falando a mesma língua, não. Porque você está sempre batendo na tecla do bem-estar, ou melhor, do bem-estarismo. Eu estou falando das questões éticas, de se tratar o animal como mercadoria, além das consequências práticas disso. Aí, em outras palavras, você está seguindo o bem-estarismo e eu estou seguindo o abolicionismo animal. Ainda que eu mostre por que discordo do bem-estarismo, mas você não mostre porque discorda do abolicionismo. Se é que você sequer sabe o que é abolicionismo animal. Então, de novo, eu pergunto, você leu o meu artigo? Eu acho que nasceu uma vantagem, que vir a vida é uma vantagem. Então, que bom que a gente proporciona alguns animais vir à vida. E aqui eu remeto às perguntas que fiz anteriormente, sobre crianças salvas de aborto, animais reproduzidos em criações pecuárias e crianças que foram dadas à luz para serem vendidas por seus genitores. Isso, comprar animais, é uma questão de escolha pessoal. E se eu fosse fazer alguma defesa nesse assunto, a defesa que eu iria fazer é: se você escolheu comprar, escolha com responsabilidade, vá lá conhecer o canil, veja o tratamento que ele dá para os animais, veja se ele não trabalha como uma fábrica, porque isso acontece mesmo. Tem criadores que são cruéis, os pet shops geralmente são cruéis com os animais. Pela quarta vez, você leu o meu artigo que eu mencionei? Eu não falei em momento nenhum que comprar sobre adotar é uma opção melhor. Pelo contrário, em termos éticos, eu concordo com você quando você diz que é a melhor opção por adotar. A pessoa que tem vontade de comprar, mas deixa de fazer isso porque acha que adotar é melhor. Parabéns para essa pessoa de novo. Se concorda comigo sobre ser mais louvável deixar de comprar para adotar, por que não fez isso então? E por que, aliás, fica defendendo a compra de animais? Sobre a analogia com a fala sobre orangotango, o dedo na cara, a acusação de que o animal está sofrendo por sua causa, é o tipo de protesto que só traz mais antipatia do que adesão à causa. E nisso é a única coisa que eu concordo com você, Clarion. Mas eu devo ressaltar que eu nunca falei que você é o culpado por algum outro animal estar sofrendo. Porque eu sou opositor polar da estratégia do dedo na cara e da chantagem emocional. Eu sempre uso argumentos racionais, incluindo o eventual desmonte de argumentos opostos, de falácias vindas do outro lado, para embasar minhas ideias. Eu sempre tenho o costume também de apontar como erro essa estratégia de dedo na cara e chantagem. Considerações finais. Eu fico satisfeito que finalmente alguém me respondeu diretamente mencionando meu nome e também até colocando o passo do meu vídeo e respondendo diretamente. Mas como eu falei, as respostas dele não me convenceram. E aí, pela quinta e última vez no vídeo, eu digo: Clarion, leia meu texto intitulado A Questão Ética da Comercialização de Animais Domésticos, que eu mencionei esse vídeo várias vezes no meu outro vídeo em resposta a você, mas pelo visto você não leu. Aí talvez você entenda meu ponto de vista sobre a comercialização de animais. E aliás, eu vou ainda mais fundo. Eu peço para você assistir a minha série de vídeos intitulada Introdução aos Direitos Animais, que isso vai ajudar você a compreender a ética animal abolicionista. É que você me parece muito por fora das discussões abolicionistas que defendem o fim de toda e qualquer forma de tratar animais com propriedade humana. Isso inclui, queira ou não, o fim do tratamento de animais como mercadorias, ou seja, a abolição da comercialização de animais. Aí no mais, se quiser eu gravo uma réplica, sinta-se à vontade. É basicamente isso. Se você que me assiste gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo no Facebook, no Twitter e no Google+. Valeu!